Cíntia Tavares pronta pra falar. Entre versos, beats vão pulsar um podcast que te faz dançar. Palavras soltas, rima no ar. Histórias vivas pra gente escutar. No flow da mente, impossível parar. Quero te ouvir, vamos conectar. 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 Quero te ouvir, te sentir vibrar na batida certa. Vamos guiar no comando. É só começar. Som diferente pra te conquistar. Oi gente, tudo bem? Estou aqui com mais um episódio do Quero Te Ouvir, que agora é transmitido pela Juque Voz, a nossa primeira TV local de Juquitiba Web. E eu estou aqui hoje com uma pessoa, como eu posso dizer, muito iluminada, muito mística, muito abençoada, que é a Daiane, nossa terapeuta holística, a primeira e única terapeuta holística aqui da cidade. Então, Dai, vamos apresentar um pouquinho você pro pessoal, falar um pouquinho de você pra gente começar a falar do seu trabalho. Tem muita coisa, tem massoterapia. Gente, isso daqui é um espaço assim, repleto, uma vibe muito gostosa e um espaço repleto de cura, de muita coisa. Não posso falar, vou deixar pra você. Obrigada, eu sou a Daiane, alguns me chamam de Dai. Eu sou massoterapeuta, terapeuta clínica e holística, né? Então, dentro do meu trabalho, eu tento auxiliar as pessoas tanto nas suas dores físicas, né? Quanto nos seus padecimentos emocionais, energéticos, né? As pessoas elas ficam meio assim, o que é uma terapia holística, né? O pessoal não sabe. O holístico é simplesmente a gente cuidar do todo, né? Abranger não só a parte física, como a parte energética e emocional também. Então, um terapeuta, quando ele é um terapeuta holístico, geralmente ele vai trabalhar todos os aspectos do corpo, físico, mental, emocional e energético, né? De alguma forma. Pode ser com a massoterapia, pode ser com acupuntura, pode ser com auriculoterapia, tudo que trata o corpo inteiro é categorizado como holístico, né? Então, um exemplo do meu trabalho aqui, o meu espaço, o meu consultório, ele se chama Espaço Terapêutico Segredos da Floresta. Então, dentro do meu trabalho clínico e holístico, eu trago também as ervas medicinais, né? A fitoterapia, que é a fitoterapia, isso. E aí, o foco aqui é tratar as pessoas como um todo, né? Para que elas entrem aqui e elas saiam um pouquinho melhor, seja das suas dores, independente de quais sejam elas, né? Sejam de traumas físicos, emocionais, enfim. E uma coisa legal é que a Dai ela é especializada mais numa área para mulher. Isso, trabalho traumas, essas coisas. Fala um pouquinho sobre isso, nega. Busco, né, no meu trabalho trazer esse empoderamento feminino, né, trabalhar um pouquinho, né, essa força, né, trabalho com as terapias femininas voltado com as práticas naturais ancestrais, né, então um exemplo aqui é tratado por mulheres que já sofreram abusos domésticos, traumas de infância, traumas que a gente se provoca, né? A gente nem sabe, né? Então, N situações são trabalhadas aqui com as mulheres. Também a questão das doenças que são acometidas por meio desses traumas. Então, muitas mulheres, elas sofrem com cistos, endometrioses, dores, né?
infertilidade ou falta de libido, várias coisas por conta de algum trauma, né? Alguns bloqueios. Então aqui a gente trabalha com esse foco de amenizar e encaminhar essas energias desses traumas, né? Trabalhar com essas limpezas. Então a gente faz dentro dos tratamentos com a fitoterapia e a fitoenergética, que são as vaporizações uterinas, são as meditações, resgates, né? Energéticos também. Né? Lembrando que é energético, não é espiritual, gente. Isso. Só para deixar claro, só para esclarecer, para as pessoas não confundam. Tem não diferença. é um trabalho espiritual. O trabalho espiritual você faz num templo. Aqui é um trabalho energético, até porque o nosso corpo, matéria, é energia, né? Se você não comer, você não tem energia para viver. Isso. Tem essa diferença, né? Muita gente confunde, mas o que você faz? Mas tem afinco religioso? Não, gente, o trabalho holístico, ele não tem afinco religioso. A gente trabalha as nossas energias. É que aqui agora eu não tenho alguma imagem para passar para vocês, né? Mas tanto as plantas quanto o nosso corpo, né? A gente como ser vivo, a gente tem uma aura, né? Energética. A gente tem as forças, né? De energias que a gente precisa, né? Equilibrar, precisa ter de uma manutenção, né? Então muitas das vezes a gente fica doente fisicamente porque o nosso corpo ele já está carregado demais. Energeticamente a gente sofre ansiedade, depressão, às vezes falta de foco, né? É muita coisa externa que a gente vive hoje em dia na matéria. Então nosso corpo energético precisa também de auxílio, né? Não é só o nosso corpo físico, né? Na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, é que a gente trabalha mais isso, né? Que é um dos focos aqui, que o meu trabalho com massoterapia é focado nisso, né? Na medicina tradicional chinesa. Então lá os orientais, né? E os antigos também, os nossos avós, bisavós, Nossos né? ancestrais, Nossos ancestrais trabalhavam dessa forma, né? Então aqui no meu consultório, a intenção é esse resgate também, né? Um exemplo, a pessoa ela tá com gripe, né? Sofre com problemas respiratórios, ela vai vir aqui, claro que com acompanhamento médico se necessário, né? Mas ela não vai tomar uma injeção, ela vai tomar um copo de chá, ou ela vai fazer uma inalação com um óleo essencial, com algum chá. Então vai ser esse o tipo de tratamento que a pessoa vai encontrar aqui, né? Ela é encaminhada sim para os hospitais em caso de necessidade, né? Mas ela tem essa opção dela ir no hospital e fazer um tratamento fitoterápico, alternativo, que hoje em dia, graças a Deus, nós somos reconhecidos pela OMS, tá? Então aqui o meu trabalho com o reiki, o meu trabalho com as ervas, ele é reconhecido pela OMS. Então... Lembrando que o reiki também é um trabalho energético. Muita gente fala muito sobre o reiki e acha que tem a ver com aquelas religiões de tradição chinesa, tradição japonesa. Não, gente, também é um trabalho energético. É uma terapia com afinco clínico que trabalha as energias. Não só as energias, mas ela também trabalha dor física, depressão, psicológico, né? Então a Branda um exemplo, pessoas que têm... Eu tenho hoje mesmo, né? Dia de segunda-feira eu faço doação de reiki. Toda segunda-feira tem um grupo. E dentro desse grupo tem diversas pessoas. Então tem pessoas que sofrem com câncer, tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que têm... Eu acho que a depressão é o mal do século. É a doença da atualidade, né? E é uma doença que, assim, ela afeta o seu, por incrível que pareça, a sua mente, sabota o seu corpo inteiro. Porque muitas doenças também em decorrência da depressão. Isso, muitas. Porque assim, a gente costuma guardar, né? Por que a gente fica depressivo? Por que criança hoje em dia de 5 anos de idade com ansiedade, com depressão, era pra ser assim? Não. Criança é pra fazer o quê? Brincar. Né? Não é pra criança sofrer de nenhum tipo dessas doenças de hoje do século XXI, né? Mas está acontecendo muito. Então aqui também, nos atendimentos infantis, eu vejo muito isso, a criança ela absorvendo muita coisa de adulto, da vida adulta. Então trabalho com as mulheres, enfim, são com as mulheres e com as crianças, para quem são mães, né? Então a gente faz esse resgate dessa força para que as mulheres elas consigam também se cuidar em casa, não só as mulheres, todos nós, né? Os homens também, né? Porque futuramente a gente vai ter um trabalho
voltado para o masculino, porque não adianta a gente cuidar das mulheres e o masculino ficar solto aí e continuar essa demanda, né, descontrolada de mulheres sofrendo ou relacionamentos abusivos, que também não vem só dos homens, as mulheres também são abusivas, né? E que muita gente não fala isso. Isso, e aqui a gente vai abordar tudo isso, porque eu também atendo a parte masculina e muito se fala assim, mas e nós homens, né? Aqui tem espaço para todo mundo, né? Então a gente vai equilibrando, né, essas potências, porque da mesma forma que a gente sofre abuso, eu já sofri abuso, né? Assim, já sofreu abuso, várias pessoas sofrem abuso de diversas maneiras. Às vezes a gente mesmo se causa autoflagelação, da gente não se achar bonita, da gente se menosprezar, porque... É um complexo de inferioridade, né? Isso. E é grave, isso causa trauma gigantesco, muitas das vezes acontece lá na escola, lá na infância. E lá na infância, isso. E tudo isso, com o decorrer do tempo, se a gente não cuida, se a gente não faz a nossa manutenção física e energética, vira doença. Então tem gente com câncer, tem gente com problemas de, hoje, burnout, né, e outros tipos de doenças. E é uma coisa que não deveria ser comum, o burnout virou comum. Virou comum, e tem gente que até, tipo assim, qualquer coisa hoje em dia também... Eu desligo. Né? Isso, a gente usa hoje em dia como forma de escape, né? Algumas situações, porque a matéria, ela... eu não sei como falar, né? Impressiona a gente, né? Para que a gente seja o que a sociedade quer. É uma pressão muito grande, ainda mais em cima de nós, mulheres. Tudo bem que tem muitos homens também que em determinadas situações são muito pressionados, mas a cobrança feminina, porque a gente se cobra muito o tempo todo. Principalmente quem é mãe, né? Quem tem filhos, né? Eu não sou mãe ainda, né? Mas eu vejo, assim, as mães que chegam até mim e até dentro da minha rede, assim, né? As mães, minhas amigas, eu aprendo muito. E eu sempre tive muito contato com as crianças, mesmo não sendo mãe, eu sempre estou envolvida, né? Em grupos infantis, auxiliando, né? Eu sou a tia Dai, né? As crianças chamam de tia Dai. Então eu vejo a dificuldade, tipo assim, você ser mãe, você ser trabalhadora, você tem que dar conta da casa, tem que ficar bonita, tem que ficar cheirosa, se você for casada, tem que dar atenção pro seu marido. Uma pessoa só. Se tiver se você é filho. solteira, você tá solteira porque você é insuportável. Isso, então a gente passa por várias situações. Então aqui, dentro desse trabalho aqui no meu consultório, dentro do meu espaço, a intenção é trazer esse equilíbrio para nós, como pessoa, num contexto geral, né? Hoje em dia abordando, a gente inicia, né, abordando mais o feminino, assim, porque é também o público que mais procura ajuda. O homem tem mais dificuldade. Isso. Porém, as mulheres também têm que aprender a parar de aceitar migalhas afetivas, né? Esse é um trabalho que eu achei muito legal que você faz. É conscientizar nós mulheres que nós não somos obrigadas a aguentar qualquer coisa, não sou obrigada a nada, não sou obrigada a querer esse mínimo que você me dá. Isso. Não, porque nós somos deusas, né, gente? A gente trabalha dentro dessa potência, né? E assim, falando dessa força feminina, desse resgate que a gente traz, né? Como pessoa, como mulher, como ser humano, assim, né? A gente tem que honrar muito a nossa potência feminina, né? E ninguém é obrigado a aguentar o mínimo que seja, né? Então eu aprendo isso no meu dia a dia com outras mulheres também, mais velhas do que eu, que me ensinam, né? Que o nosso corpo, né? A nossa energia, ela é sagrada. Isso de todos nós, né? Então a gente tem que honrar o ser do outro. Né? Eu tenho que honrar a Cintia que está aqui, eu tenho que honrar vocês que estão aí assistindo, honrar as pessoas que estão comigo, a minha família, né? Os meus amigos, as pessoas que chegam até mim. Cada pessoa que chega até mim é uma pessoa diferente. Eu estava falando até aqui para ela hoje, assim, no meu trabalho eu estou aprendendo com cada pessoa que vem aqui, com cada paciente que aparece, né? Eu vou aprendendo que cada um sofre de alguma coisa. E não é o mesmo tratamento para todos, cada um é um mundo diferente. Então não adianta eu vir com
um script para cada um. Não tem não como, tem não como, tem. porque cada um pode ser ao mesmo trauma. Pode ser que a mulher ela foi abusada na infância, mas cada um vai lidar de um jeito. Aquela energia dela ela vai se transformar de um jeito. Tem gente que supera, tem gente que não, né? Cria aquela síndrome da mulher Hulk. Isso, então Impõe aquela armadura e eu sou invencível, eu vou carregar o mundo nas costas. tem mulher que fica agressiva porque já sofreu abuso lá atrás, não consegue se relacionar, né? Enfim, tem vários tipos de situações que nós como mulheres passamos, né? Hoje em dia a gente também tem a questão não só das mulheres, mas vem chegando para mim muita questão da sexualidade alternativa, né? Hoje é LGBTQIA+, né? Tem muitos, E as letras que eu muitos já nomes. Isso. Mas pra mim, assim, o básico é LGBT. Me perdoem se eu estiver errada, a minha ignorância. Eu sei que tem outras letras adicionadas, mas é o que eu lembro. Todas essas pessoas também que E estão também- chegando até mim, que estão com Muitas o das vezes- corpo ferido, assim, E né? muitas das vezes, principalmente na fase da adolescência, essa fase de descoberta é muito difícil. Porque até você entender que você é diferente em relação ao outro que tem o mesmo sexo que você, é complicado. É complicado. Hoje assim, eu faço parte dessa, querendo ou não, eu faço parte dessa linha, né? Eu sou bissexual. Então, a Bruna, assim, é um tabu, né? Para as pessoas, assim, eu falar que assim, as pessoas falam assim, meu Deus, ela falou isso em público. Cara, ela é normal, igual eu, ó. Eu sou bissexual, só que assim, hoje em dia, até assim, eu vejo assim, é muito tabu a gente trabalhar o nosso empoderamento feminino, o nosso equilíbrio, né? Tendo uma opção sexual tradicional, ou você sendo alternativo, ou as pessoas elas vão julgar a gente de qualquer forma. Pelo seu trabalho, que nem aqui as pessoas não sabem o que é o holístico, né? As pessoas acham que terapia holística é coisa de magia e parará e tudo mais, né? As pessoas ligam muito a coisas religiosas, o que a gente não conhece é errado, né? Então, essa questão também da nossa sexualidade, o que é fora do mundo delas é errado. É da coisa ruim, é isso, é aquilo. Então, assim, não, gente, aqui a gente trata, aqui é um espaço que eu vou acolher a pessoa como um ser vivo, como um ser humano. Não vou separar a questão de sexualidade, eu vou trabalhar o feminino e o masculino, tanto do homem quanto da mulher, quanto do trans, quanto do... Nós, como ser humano, temos as duas polaridades. E isso a gente pode nascer de novo, vai continuar assim, né? Então, muitas das pessoas que chegam até aqui, elas encontram, às vezes, até uma conscientização, né? Desses tabus, né? Acaba saindo assim, nossa, né? Como eu era a mente fechada, né? É tudo questão de conhecimento, né? Eu acho que antes de você julgar, você tem que procurar conhecer primeiro, para depois você ter parâmetro para falar alguma coisa, e mesmo assim, tendo parâmetro, você não tem o direito de falar nada. A gente não tem que... Cada um escolhe a vida que acha bem pra si. Isso. Porque, assim, você pensa assim que nós, que eu trabalho com foco nas mulheres hoje em dia, né? Digamos assim, sendo mulheres gays, mulheres trans, enfim, né? Mas também trabalho com os homens que têm essa feminilidade, né? E não sabem falar, e sofrem abusos, e sofrem agressões, né? A gente apanha por causa da nossa cor, por causa da nossa opção. Só um pouquinho. Eu acho que estão fechando o vídeo agora. Então, continuando, né, a gente hoje em dia sofre diversos tipos de situações, né, de agressividade, sendo homem, sendo mulher, sendo trans, sendo gay, enfim, independente da sexualidade de cada um aqui, dos nomes hoje impostos, né, da comunidade LGBTQIA+, aqui a gente trata todos como um todo,
né? Não tem discriminação, você não vai ser maltratado porque aqui você tem uma opção sexual diferente, não. Você vai ser recebido da mesma forma, o mesmo escaldapés feito com carinho, que é feito para um, é feito para o outro, né? Então, aqui é um lugar onde eu pretendo acolher a todos. Escaldapés é maravilhoso. Escaldapés. Não tem coisa melhor. Aqui, assim, aqui você vai encontrar de tudo um pouco, né, dentro dessas terapias. Como eu trabalho com a naturologia, né, tudo que eu faço, gente, é englobado dentro da naturologia, tá? Hoje em dia, né, tem essa formação, antigamente não existia isso, né, quem antigamente faziam essas práticas, né, com as ervas, eram geralmente curandeiras, benzedeiras, né, minha avó mesmo, né, ela trabalhava com isso, já vai falar. né? Deixa pra daqui a pouco. Vamos esperar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre, né? Mas essas práticas que as pessoas encontram aqui hoje são práticas provindas dos meios naturais. Então a gente vai ter os cristais, ó, a gente trabalha com cristais, que é a cristaloterapia, a gente trabalha com a ventosa. O que é a ventosa? Ó, a ventosa, tá vendo isso aqui, ó? Tem essa arminha, aí eu vou lá no ponto específico da pessoa. Essa daqui ela é grandona, né? Por exemplo, eu vou tratar uma ansiedade, eu vou pegar uma menorzinha. Deixa eu virar aqui. Calma aí, gente. E eu não vou editar, eu vou deixar assim, porque a gente precisa de mostrar a naturalidade da coisa. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, Então né? vamos continuar. Deixa eu virar aqui assim. Eu acho que Aqui a gente tem a prática da ventosa, mas eu vou pôr ela aqui no seu cardíaco. Quando a pessoa ela chega aqui e dá, eu passo por isso, eu sofro de ansiedade, eu sinto falta de ar, eu sinto tal coisa. Como a gente descobre as patologias, né, no meio natural, se a pessoa tem doença, se a pessoa tem algum tipo de ansiedade. Como eu tenho essa prática, né, Aqui a ansiedade é a mil. Pra ver a ansiedade, a gente pega aqui, ó, no ponto do cardíaco, pressiona. Se você virar aqui, ó, ela fica aqui, ela vai puxar um pouquinho, né? O diagnóstico da ventosa, gente, aí que eu trabalho com a ventosoterapia com os meridianos, tá? Não é todo mundo que tem essa prática, que a gente vai pelos pontos meridionais, que é, por exemplo, eu quero tratar a ansiedade. Qual que é o ponto que eu vou trabalhar? Tem um ponto, são 3 pontos aqui no meio do peito que a gente pressiona, né? Dependendo da marca, ó, a gente vê o diagnóstico pela marca. Aqui no dela não ficou, tá? Isso quer dizer o quê? Nesse caso aqui, dela, que às vezes ela precisa trabalhar a emoção, porque não subiu o sangue. Se não tá subindo o sangue, isso né? com certeza. É uma pessoa mais o quê? Mais fechada emocionalmente, entendeu? A gente consegue diagnosticar com a ventosa pelos pontos e por como fica, né, esse ponto que a gente pressionou. Gente, ó. Não fica marca dela nem não nada. ficou, dela não ficou marca. A gente pode pôr num outro campo pra ver. Quando fica marca, gente, não é legal não, tá? Ou quando não fica também não é legal. Porque o nosso corpo ele tem que bombear o sangue. Automaticamente, quando a gente pressiona, ó, tá vendo? Que sobe até a pelezinha aqui. Esse ponto é qual? Esse ponto aqui a gente vai trabalhar a questão muscular, né? Que aqui a gente trabalha a questão de dores musculares. Sabe quando aquela pessoa que é maromba vai fazer o exercício e fica aquela bola assim que não dissolve, né? A gente pega a ventosa e faz liberação miofacial, que chama. A gente pega a ventosa e coloca e estira o músculo no lugar. Tá? Esse é um dos meus trabalhos, né? Que é a parte do trabalho clínico. Então... Ó, estender o nervo na academia, vem aqui, entendeu? Então... Que daí dá um jeito. Sem precisar de tomar Decadron, que vai pra Isso, então é uma das práticas que a gente utiliza, que é a ventosa também. É que ela tá bem de saúde, tá, gente? Só pra saber que assim. Que bom, isso é ótimo. É uma pessoa bem centrada ali no emocional. Então eu consigo identificar que. Demorou pra chegar nessa centralização. Foi todo um trabalho. É um processo árduo, né? Então é isso, aqui a gente vai trabalhando aqui. A energia tá querendo acabar. Acontece Juquitiba, entendeu? Acontece. Estamos aí. É que hoje também a gente deu uma tempestade bem forte aqui Bem na forte, cidade. bem forte hoje.
Então, voltando nas práticas, Na ventosa. uma das práticas que a gente tem aqui para tratar emocional, para tratar traumas, e a parte física, né, de estética e também de alinhamento corporal é a ventosa. Outra das práticas é a parte com as ervas, que aí já entra mais no meio energético, holístico, que é escaldapés, né, as meditações, os cristais, né? Tudo isso em conjunto, um exemplo, a pessoa chega aqui, ela travou o pescoço, por exemplo, deu um torcicolo, isso. Aí ela chega aqui, no diagnóstico eu entendo que, além dessa parte física de estar travada, ela possa estar com algum bloqueio energético. Aí eu vou fazer alguma outra prática, ou uma meditação no meio da sessão, né, para que ela se acalme, ou eu vou utilizar os cristais para me ajudar, para dar uma reequilibrada nessa energia. Tudo isso é com embasamento científico, tá, gente? Então eu não vou pegar qualquer cristal e colocar na pessoa. Novamente falando, não é religioso, Isso. é científico, comprovadamente. A gente tem que estudar muito para isso, de verdade. Tem que estudar anatomia, você tem que estudar a parte um pouco de psicologia da pessoa, a gente tem que estudar a parte emocional. Então, não é qualquer pessoa que pode aplicar essas técnicas. Não é só, eu gosto de cristais São e quantos vou... anos de estudo que você tem até hoje? já tem 8 anos de estudo São no contexto geral, né? Mas a Você- minha formação foi uma formação de 4 anos. Né? Fora que Fora e os fora que estudos. você já ainda está fazendo. Eu continuo estudando, gente. Infelizmente ou felizmente, né? Eu ainda não sei categorizar. Escolhi uma profissão que eu sempre vou ter que estudar. Né? Então, porque primeiro que nesse meio de saúde, que é o que eu trabalho, né? Saúde física e energética, cada hora, a parte energética ela não muda muito, mas são muitas coisas para estudar. Então, um exemplo de um trauma que a pessoa ela desenvolveu uma depressão e ela não consegue, ela ficou antissocial, ela não consegue se aproximar das pessoas. Eu vou ter que estudar caso a caso. Então, não é porque eu tenho depressão, a Cintia tem depressão, a Maria tem depressão, que vai ser o mesmo tratamento, entendeu? Então, às vezes, em uma eu vou trabalhar de uma forma com as ervas, às vezes a outra eu vou trabalhar de uma forma discutativa, às vezes com a outra eu vou trabalhar com uma meditação, né? Então, você tem que procurar alguém capacitado para isso. Porque o que está acontecendo hoje? Todo mundo virou terapeuta holístico, né? Ficou bagunçado, tá ficando bagunçado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando... eu sou terapeuta holístico, aí você pergunta para o terapeuta, tá, mas o que é o holístico? Se ele souber te responder que é uma prática de terapia para o corpo todo, independente se ela é energética, se ela é física ou não, né? O holístico é trabalhar o contexto todo, todas as polaridades do nosso corpo, trabalhar os chakras, trabalhar as energias, trabalhar o corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional. É isso que é um terapeuta holístico. Não é só... A pessoa que tira a carta, gente, ela não é um terapeuta. Ela é uma cartomante, ela é uma oraculista. Eu também faço essa parte, eu tenho os meus oráculos. Mas é um trabalho holístico de outra forma, ele não se categoriza em terapias. É uma prática... Não é tratamento. Não é tratamento, isso é um dom mediúnico da pessoa. Não é uma terapia, não existe tarô terapêutico. Não existe, tá, gente? Isso eu falo assim com propriedade, porque isso são práticas antigas. Antigamente, os cartomantes eram ciganas, né? Os oraculistas, eles vêm de um estudo de uma egrégora, aí sim é uma egrégora energética espiritual, é um dom da pessoa, né? Nesse caso, a pessoa tem que estudar também, ela tem que se desenvolver também para isso, mas não é uma terapia, tá? Terapia são práticas que desenvolvem a questão da saúde da pessoa, tá, gente? Tem essa diferença, gente. Terapeuta não é só o psicólogo, não. Terapeuta é quem cuida da saúde da pessoa sem ser o médico, tá? Então tem que ficar assim, isso eu acho interessante que se fique um esclarecimento, porque eu vejo muitas pessoas ficando meio perdidas com isso, porque não sabem o que é essa parte holística, e aí todo mundo tá virando terapeuta holístico, e não é assim, bagunçado, né? E eu acho legal trazer esse esclarecimento, porque falta muita informação. É uma área que ainda está sendo descoberta pelas pessoas, então é importante trazer esse esclarecimento.
Eu busco falar, hoje eu dou aula, né? Eu sou palestrante, eu também sou professora e as práticas que eu ensino é justamente a parte da fitoenergética, que também hoje é reconhecida pela OMS. Então aqui no meu espaço, vou até mostrar aqui. Né? Ai, ficou linda. Aqui a gente tem, né, o logo, né? Ele é o símbolo da medicina, que são as serpentes, e uma rosa vermelha, né? Para mostrar que essas práticas, elas vêm de antigamente. Então a única coisa que mudou hoje no século XXI é que isso virou uma profissão. Mas se você ficasse doente antigamente, você fosse falar com a sua bisavó, garrafada, xarope, chá, meu filho, vai, toma um banho. Eu sou adepta. Começou a ficar doente, começou alguma coisa, eu já faço as garrafadas. Inclusive são os melhores medicamentos, porque a medicina que a gente tem hoje de hospital, ela tem menos de 200 anos, só para vocês saberem, tá? O fundamento da nossa medicina hoje vem das práticas ancestrais, só que hoje em dia, com a tecnologia, muita coisa se perdeu, porque antigamente a gente pegava um remédio, né, e ele tinha base de alguma planta. Tem uma planta que se chama anador, que ela é para dor de cabeça, daí que foi tirado o anador. A insulina também, a insulina vem de uma planta. Então tudo vem com base de planta, só que os cientistas, meus colegas, né, alguns foram deixando isso de lado. Tanto que hoje, quando eu estudei na minha sala de aula, quando eu estudei fitoterapia, na minha sala de aula só tinha médico. Médico, nutricionista, psiquiatra, só as pessoas da área da saúde, porque querem aprender novamente como que se cura as pessoas com as plantas. Porque a nossa medicina hoje, infelizmente, né, não consegue curar. Ela trata pessoas, tá, gente? Isso é um tabu também. Né? A gente vai no hospital, a gente não se cura. A gente vai lá, toma um monte de medicamento, continua o tratamento em casa. Às vezes aquela doença ela é inibida e ela sara por conta dos nossos anticorpos. Não é por causa do medicamento. Tá? Efeito placebo. Isso, o nosso corpo, ele automaticamente... Falei bonita agora. Falou bonito. Muito bom, eu tô ficando chique. Então... tem todo um estudo, até hoje em dia existe uma câmera fotográfica que se chama Photokibla, que ela capta a nossa aura e a energia das plantas, de tudo que tem vida, né? Então se eu tirar uma foto com essa câmera desse cristal, ela vai me mostrar aqui qual que é a potência de energia que tem aqui. Cara, que da hora! Então por isso que hoje eu quero te ouvir, é cultura, gente, informação. É um negócio. Tem muita coisa hoje em dia que a tecnologia e a ciência nos ajuda, né? Então, a gente tem que saber utilizar os dois, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo médicos formados, assim, cirurgiões, psiquiatras, estudando as plantas novamente. Porque quem quer curar, une, né? Porque... E precisa de quebrar esse tabus, e é legal que os médicos de hoje em dia estejam buscando esse conhecimento também. Graças a Deus, assim, eu vejo, assim, na minha mente, tá, gente? Assim, pra mim, um lugar perfeito, assim, onde a gente possa entrar e a gente receber um tratamento humanizado, né? Deveria ser o que eu pretendo fazer, uma clínica futuramente. Eu pretendo ter uma clínica futuramente que seja assim, que tenha a parte hospitalar, que se for necessário a pessoa precisar ali, né, a gente tem que unir, mas até a parte natural também, a parte dos tratamentos, que a pessoa tipo, eu não quero tomar medicamento, não quero tomar injeção. Terá, futuramente. Terá, eu acredito. A gente tem que trabalhar nessa força, porque a gente está tão acostumado só com o básico, só com o mínimo, né? Isso de tudo, assim, aqui na nossa cidade, um exemplo, né? Eu nasci e cresci aqui em Juquitiba, fiquei 10 anos morando em São Paulo e voltei pra cá já com a minha profissão, né? Mas eu vejo assim que as pessoas... Eu acho legal você falar isso, que assim, tem muita gente que tá indo pra lá na esperança de achar que, aqui também dá. Aqui também dá.
A diferença é que assim, né, a gente que cresceu, nasceu e cresceu aqui na cidade, a gente sabe quais são as limitações da nossa cidade, né, nessa questão de emprego, de estudo. Hoje em dia cresceu demais, viu, gente? Porque até na época que a gente estudava, assim, os nossos professores para estudar, eles tinham que ir para uma cidade aqui que chama Registro, que é muito longe, porque não tinha faculdade, nem em Tapicerica da Serra não tinha faculdade, não tinha esse negócio de estudo online, entendeu? Então o pessoal aqui é guerreiro mesmo, assim, é igual o pessoal do sertão. Só para vocês saberem, assim, nessa questão. E hoje em dia tem muita gente de fora, de São Paulo, que mora aqui na cidade, né? E tá vivendo isso também, né? Aprendendo das limitações que a gente tem na cidade. Eu sou uma aqui, sou apaixonada por aqui. Eu visto mesmo a camiseta de Juquiti. As pessoas se Eu apaixonam. amo esse lugar. É uma cidade encantadora, tem muita natureza, né? Então, um dos propósitos assim, que eu vejo do meu trabalho aqui é esse resgate da própria natureza da cidade, né? Porque eu nasci e cresci aqui. Quando eu fiquei adolescente, eu detestava aqui, porque não tinha nada. A diversidade também que nós temos de ervas também. Tem muito, assim. A gente está no meio da Mata Atlântica, né? Mas eu falo assim, numa questão assim, quando a gente nasce e cresce aqui, chega uma idade que a gente acha que a cidade não tem nada, a gente quer ir para São Paulo, quer viver o mundo, né? E hoje eu voltando para cá, eu vou para São Paulo para trabalhar e eu quero voltar para cá correndo. Porque é um canto de paz, que você olha, tem um passarinho, tem um tucano. A prioridade é outra. É outra prioridade. Então trazer esse resgate também nos tratamentos de saúde aqui na cidade é uma novidade. Então, isso que eu faço aqui hoje, assim, tem outros massoterapeutas, tem outros terapeutas na cidade, né, que eu já vi assim, mas que trabalham nessa linha de terapia natural, naturologista, né, naturólogo, na verdade, né, naturologista não existe, tá, gente, o naturólogo. Não tem aqui na região o pessoal que trabalha com... Tem até reikianos, que eu já conheci reikianos, mas eles não conseguem nem se autopraticar. Fez porque achou legal, né? Mas o que eu tenho para dizer para vocês... Atendimento, você arruma. De atendimento, assim, de ter um espaço clínico, né? Trabalhar, trazer essa parte profissional mesmo. É só aqui a Segredos da Floresta, o consultório, né? E assim, o que eu tenho para falar até para essas pessoas que já têm interesse ou que têm um breve conhecimento disso, que trabalhem com isso. A gente precisa de auxílio, né? A gente precisa de mais pessoas curandeiras, né? E é uma prática que tem aumentado, né? As pessoas estão descobrindo, estão quebrando tabus. Porque realmente dá resultado, né? Essas práticas indifere de fé. É uma prática científica, um estudo científico, a gente estuda muito, muito mesmo, que nem o Reiki, ele é uma prática oriental, né? Então vem lá do Japão, então a gente tem que estudar muito, muito mesmo, porque lá eles estudam todos os elementos, então tem tudo aprofundado sobre o elemento terra, água, o ar, o yin e yang, o que é as polaridades, a natureza, ela atua no nosso corpo, tanto que lá eles trabalham muito com essa questão, né, energética, alimentação, né, os indianos também trabalham muito isso, né, na alimentação, nas práticas meditativas, né, então são práticas que vêm de muito, muito, muito tempo. Né? Hoje em dia a gente está trazendo de uma forma atual, né? Que nem lá em São Paulo já existem bastante clínicas, né? Naturalistas, né? Isso é ótimo, né? Mas não é acessível a todos, é muito caro para que uma pessoa possa se tratar numa clínica dessa. Vai a partir de R$400 um atendimento, né? O mais barato assim, R$250, assim, num lugar mais simples, né? Então aí depende muito. Então hoje em dia, assim, a sociedade elitizada, né, que pode ir ali entrar numa banheira e tomar um banho de ervas e utilizar um óleo medicinal ali, né? E eles fazem aquelas sessões luxuosas, né? Eu mesmo trabalho com isso lá quando eu vou, né? E assim, a intenção é trazer todo esse encanto e esse empoderamento para cá,
né? Eu vou tratar uma pessoa que ela não está se sentindo bem com o próprio corpo, e ela sair daqui mais magra, ela sair daqui que ela coloquei rosas no pé dela, né? Ela se sentir especial por isso, porque ela deitou numa cama de ervas com muitas flores, né? Onde você vai encontrar isso? No hospital a gente fica largado no leito, no corredor. Né? Não é menosprezando, tá, gente? Porque a gente precisa do hospital. Também é legal fazer essa entrevista com você, porque às vezes também tem muita gente que mora aqui e às vezes vai lá para São Paulo só para ter esse atendimento, porque não que sabe tem aqui isso. Inclusive a maioria das pessoas que eu atendo aqui vem de São Paulo, tá, gente? O pessoal daqui da cidade, assim. Também eu sou muito orgulhosa, não divulgo muito, né? Então poucas pessoas que chegaram até mim, eu acredito que tenham tido reflexos positivos nas suas vidas, né? Mas o meu público maior é lá de São Paulo, porque são as pessoas mais interessadas, porque aqui, né, eu vejo muito também que o pessoal tem um bloqueio de ajudar o próximo. Aqui na nossa cidade, um exemplo, a gente monta uma coisa, a pessoa ela prefere ir para outra cidade do que valorizar o que a gente tem aqui, né? E assim, eu acho isso triste, né? Mas enfim, cada lugar tem os seus bloqueios, né? Lembrando que a DAI ela tem um valor acessível. Aqui na cidade eu faço um valor é legal que as comunitário. pessoas saibam, porque quando a gente fala de elite, as pessoas já acham que vai ser, cara, dá pra fazer. É acessível. Um dos meus trabalhos aqui, trazendo isso para a cidade, é conseguir fazer um trabalho comunitário, né? Um valor acessível para todos, porque eu vivo as duas realidades. Então eu vivo uma realidade onde eu tenho um público elitizado, mas eu também tenho um público da comunidade, eu tenho um público mediano ali que a gente fala, né? Então aqui a gente trabalha as pessoas que realmente precisam, que não têm condições financeiras, podem vir me procurar, que eu não vou negar um atendimento, né? Principalmente as crianças e os idosos, tá? Porque os jovens, eles podem trabalhar, né, gente? Vamos aí ter força de vontade de, né, buscar uma evolução. Mas os idosos e as crianças, as pessoas que realmente precisam, podem vir aqui. Dependentes químicos também, eu faço um trabalho social com o reiki, com a parte, né, de auxílio que eu estou buscando trazer aqui para a cidade, com as pessoas necessitadas, tá? Então, é um valor acessível para todos, mas os que também não podem também têm aqui um acolhimento, tá? O pessoal mais elitizado, eles sabem o valor de cada sessão, de cada terapia, então aqui na cidade a gente tem que trabalhar muito essa compreensão, né? Porque às vezes a gente sai e valoriza o de lá de fora, sendo que a gente tem dentro da nossa cidade, né? Então a gente vai buscar valorizar o trabalho do amigo também, porque quando você começa é difícil. E quando você vai começar um negócio, você conta ali com o seu amigo ali, não, vai me dar uma força, poxa. Cara, quando você vai começar, é mais fácil um estranho te incentivar, ir lá, comprar, falar bem do seu produto, divulgar o seu produto que é um amigo. Você fazer também, porque as pessoas também têm esse bom senso, também essa vontade também de falar, cara, meu amigo, ou pelo menos postar, vamos lá compartilhar o trabalho dele, não mata, entendeu? Também não gasta dinheiro compartilhando. Gente, isso é importante mesmo, porque que nem eu tive que sair da cidade, né, com 18 anos para ir trabalhar e estudar em São Paulo, porque na minha época lá, eu tenho 33 anos, tá? Vou fazer 34 em julho. E hoje nós temos um polo da música a gente aqui tem, do lado. Hoje a gente tem hoje ETEC, a gente tem cidade. Vários tipos de opções para estudo. Quando eu saí daqui não tinha nem, só tinha acho que tinha só o banco HSBC na época e o Santander. Hoje a gente já tem a Caixa, então a cidade ela evoluiu. Só quem nasceu e cresceu aqui sabe das dificuldades que a gente tinha para poder se formar em alguma coisa, né? Então um dos propósitos aqui também é trazer cursos profissionalizantes. Então até o final do ano, né, temos os projetos aqui que eu já dou aula, né, de
a princípio, aulas introdutórias, né, de fitoterapia, para ensinar as pessoas a produzirem sabonetes, a produzirem algo para que elas possam ter um ganho, né, além do trabalho normal. Também dou aula de fitoenergética, que é para autocura, que é para a pessoa, estou passando por situações físicas, doenças ou coisas emocionais, o que será que eu posso fazer na minha casa para eu me prevenir? Também dou essas palestras e instruções, né? E a formação aqui que vai ter a formação de reikianos, né? Profissionais da área da saúde como reiki. Quem tem vontade, fica aí aberto. E a massoterapia. Vou deixar suas redes sociais para ficar disponível. O pessoal que tiver dúvida, quiser tirar alguma dúvida com a Dai, vai estar lá disponível o Insta da Dai. Isso. E futuramente vai ter aqui a massoterapia, né? O curso de drenagem linfática, que são profissões que, pelo menos para mim, né, que é do meu caminho, são você profissões. Faz drenagem aqui também? Faço drenagem linfática pós-operatório. Faz pacote, amiga? Faço pacote. Que bom, olha, A gente trabalha com pacotes terapêuticos acessíveis, né? Então, assim, aqui na cidade agora, eu vejo que tem muitas opções de autocuidado, de tratamentos. Tem clínica de estética com equipamentos avançados, né? Aqui também tem a parte de estética, mas é estética natural. Então, a pessoa ela vem aqui com uma mancha de pele, vai fazer um tratamento. Ela vai passar uma argila, uma babosa, vai ser um tratamento montado para ela de acordo com a necessidade dela. Mas vão ser utilizadas ervas, emplásticos, né? Coisas com medicina natural, sem química, tá, gente? Eu não trabalho com essa finalização. Então não venham aqui achando que vai ter um equipamento eletrônico, um exemplo que as pessoas. Eu não tenho nada contra, tá? Mas é o seu jeito de trabalhar. Mas eu não utilizo botox, eu não utilizo enzima, eu não utilizo essas práticas, criolipólise. Aprendi, né, a fazer, mas eu não trabalho nessa linha, tá? Então aqui tudo que vocês receberem aqui vão ser natural. Então vai ser óleo essencial, vai ser os cristais, vai ser o tratamento com óleos medicinais para dores físicas, vai ser a massoterapia, o reiki. Então vão ser essas terapias, essas práticas, tá? É isso. E voltando a um assuntinho que começou ali atrás, né? Benzimento. Acho que é um patrimônio histórico dessa cidade, uma cidade que teve ali diversas benzedeiras. Eu estou aqui ao lado de uma. Benzedeira da Nova E vai Era. dar essa continuidade. Gente, esse é um ser assunto uma benzedeira. puxado, hein, meu? Puxado. Além de tudo, Dai é benzedeira. Benzedeira, cozinheira, a gente faz de tudo, faz faxina se precisar, tem brincadeira. Mas é verdade, a gente, assim, nessa linha, né, vamos falar um pouquinho dessa questão mais sagrada, né? Pra mim é uma honra poder. Eu não me intitulo benzedeira, né? Dentro das minhas práticas, eu ainda me coloco como uma aprendiz. Eu tenho uma senhorinha, Dona Maria, né? Que ela é uma benzedeira muito, tipo, antiga, assim, ela tem mais de 30 anos, né? Dentro desse trabalho, e ela me ensina bastante, ela cuida de mim também. E hoje eu tenho uma oportunidade de, quando ela vem aqui, ela me pede para eu benzer ela. Eu acho isso muito maravilhoso. Além de me ensinar, né? Poder auxiliar uma pessoa que vem com essa prática. Mas o meu dom, nesse sentido, ele vem da minha avó, Dona Umbelina Rodrigues, né? Ela já é falecida hoje em dia. E eu descobri isso depois já, né? Eu perguntei para Dona Maria, que é minha cuida de mim, falei, Dona Maria, quando que a senhora descobriu que a senhora tinha esses dons? A minha filha, mais ou menos na sua idade, quando eu ia fazer 30 anos. E aí comigo foi assim também, né? Então eu ainda sou uma jovem aprendiz. O ano passado eu fiz uma entrevista para o Vencedores do Brasil, né? Com a Lili. Com a Lili. Lili, beijo. Beijo, uma maravilhosa. Ela abordou esse assunto também, né? Ela descobriu esse dom meu, porque eu já fiz um atendimento nela. Hoje eu pude fazer um pouquinho aqui na Cíntia também, assim, uma
uma breve bênção assim, nesse trabalho que é muito lindo. Muito gostoso. E aí cada um sente de uma forma, né, gente? O benzer, assim, o benzimento, o emanar essa energia para alguém é uma coisa muito séria. E também provém de muito estudo espiritualista, estudo de concentração. Não é só pegar o galinho de arruda e ficar batendo no ombrinho da pessoa, Não. entendeu? Claro que, né, tendo a boa intenção, tudo é válido, né, desde que você esteja com uma boa intenção ali, mas a gente precisa de uma preparação nossa, né, as pessoas que estão por trás, né, terapeutas, vendedores, curandeiros, né. Tem um tipo de erva certo também. Tem várias coisas que a gente tem que estudar, gente. A gente tem que saber o que você está limpando da pessoa, porque aí na questão do benzimento ele é diferente da prática terapêutica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Benzimento não é uma terapia, ele é uma prática ancestral de cura, né? De bênção. Assim eu aprendi, tá, gente? Os mais velhos, né, que me ensinaram desde os povos indígenas, né, os povos originários, que eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas, né, e continuo estudando com eles e com os ancestrais que vêm. Também estudo, faço os meus desenvolvimentos mediúnicos, né, dentro da linha espiritualista, né. Eu me considero uma pessoa nessa questão religiosa. As minhas práticas, elas, como eu posso dizer, assim, eu pego um pouco de cada coisa que eu aprendi no meu caminho e eu tenho a minha forma individual de trabalhar. Então, sempre vai ser de acordo com a necessidade da pessoa. Então, não necessariamente o meu benzimento vai ser aquele benzimento padrão, tá, gente? Então, claro que tem as práticas de orações e com as ervas e tudo mais, mas tudo depende da pessoa que chega até mim. Tem pessoa que chega até mim que é descrente, né? Não acredita em nada, ou que tem uma egrégora diferente, que às vezes nem sabe que tipo de energia que ela carrega, né? Então aqui eu também atendo diversos tipos de pessoas, de diversas finalidades, de diversas religiões, desde pessoas que não acreditam em nada, né? Os ateus, desde pessoas até evangélicos já vieram aqui, né? Que os evangélicos têm um pouquinho mais de bloqueio, né? Eu mesma não tenho nada contra. É até um tabu falar dessa questão de religiosidade, né? Mas aqui vem de tudo. Eu sou daimista candomblessista. É uma coisa meio diferente, né? Então eu venho de uma doutrina que vem da floresta, do Santo Daime, né? Fardada, e hoje eu faço os meus desenvolvimentos dentro da linha do candomblé para fins de estudos, né, espiritualistas, para o meu caminho, de Daiane, lembrando que nada impede dela atender, ser uma candomblessista, atender um evangélico, um ateu, justamente porque um católico. Então acho que a gente, principalmente agora que a gente está no século XXI, acho que até chega a se tornar até desnecessário a gente ter que falar sobre isso, ter essa necessidade. Mas chega, né? Intolerância religiosa virou um crime, para quem não sabe. E eu acho que a gente tem que se unir, até porque Deus, ele é um só. A única coisa que diferencia é a maneira de cultuar ele, que os evangélicos cultuam de uma maneira, os hindus de outra, e cada um no seu segmento, e vamos respeitar o próximo, né? Eu acredito em tudo, tá, gente? Assim, eu não acreditava em nada, eu era considerada ateu, né? Eu não acreditava, assim. Meu pai sempre acreditou muito na Nossa Senhora Aparecida, né? Eu só rezava quando ele estava doente, que ele tinha me ensinado a rezar. Quando ele estava passando mal, eu ia lá e pedia Nossa Senhora. Aí você lembrava da Santa. Eu lembrava da Santa. No meu caminho aí, né, desse tempo que eu fiquei em São Paulo, que eu vim a descobrir outras coisas por meio das ervas medicinais mesmo, né? Da medicina, né? Hoje eu me considero assim, que eu não me intitulo, né? Como eu acredito em muitas coisas, eu sou universalista, né? Cristã. Eu acredito em Jesus Cristo, sim, eu rezo para Deus, sim. Inclusive dentro do terreiro eu fico lá falando de Jesus, que eu sou dessas. Então, assim, é isso, gente. Aqui, essa questão do benzimento, eu acredito, assim, que dentro dos estudos espiritualistas, cada pessoa que chega, hoje eu entendi isso no meu caminho. Por que eu estudei tanto? Porque eu venho da linhagem que passou pelo xamanismo, eu passei pelo centro espírita, passei pelo Santo Daime,
passei pelos povos indígenas, ainda estudo com eles. Hoje estou estudando os fundamentos ancestrais dentro do candomblé com muito orgulho, assim. Passei pela Umbanda também, né? Aprendi muito e, assim, cada lugar, já fui na igreja evangélica, então, assim, se hoje, inclusive dentro da minha família tem evangélicos, eu adoro quando a presbítera ela vai lá e para na hora da alimentação para fazer uma oração, né? Então, tipo assim, se a gente se apegasse mais com uma questão do divino, digamos assim, né, das energias positivas, a gente parava com esses tabus religiosos, agressões, né? Esses dias eu estava usando a minha guia lá em São Paulo para ir num trabalho, né, xamânico, né, que eu participo como guardiã, assim, eu auxilio as pessoas, né? E aí meu amigo falou assim, eu estava com a minha guia, né, que eu recebi assim dentro do chão sagrado do terreiro, e ele falou assim, meu, tira isso, porque você já é negra e você pode sofrer algum tipo de violência. Eu falei, por quê? É porque eu tô de guia? Entende? Então, assim, eu não falo que eu benzo pessoas, assim, né, porque isso é uma coisa que não se fala, quem tem que chegar até a gente chega. E assim, as câmeras estão vindo até mim, eu não sei o porquê, mas eu acredito que algum propósito tem para que as pessoas resgatem também a nossa ancestralidade. E faz parte também da cultura de Juquitiba. É isso. Eu mesma, tipo assim, aqui na cidade, eu acho que todo mundo já foi benzido, né? Tem a Dona Maria, Até eu Dona cheguei Percy. por último, já fui. Dona Maria aqui tem diversas, né? Dona Persiliana? Porceliana, que era parteira, benzedeira e curandeira. Tem, conheci alguns por conta do trabalho que ele fez com os benzedores. Então, tipo assim, muitos velhinhos que já não estão conseguindo mais fazer esse trabalho, e esse trabalho ele não pode ser perdido. Então, assim, nós jovens que temos essa ancestralidade, nós, né, a nova era que a gente chama assim, né, que a gente é mais alternativa, a gente, né, eu atendo aqui desde pessoas que falam que são bruxos, que são magos, que são evangélicos, que são crentes, que são católicos, que são, enfim, né, claro que aqui no meu trabalho eu não abordo essa questão, né, lembrando que não é feito aqui. Não é feito entendeu? aqui, não, a pessoa que ela quiser Mas fazer um trabalho. assim, eu achei legal mostrar que de uma certa forma é um resgate da nossa cultura, era uma coisa que sempre aconteceu, tem grandes benzedeiros aqui, entendeu? Esse trabalho para que não se perca também essa tradição. Isso. Esse trabalho, né, com esse afinco mais voltado para os benzimentos, claro que se a pessoa chegar até aqui, né, e tiver essa necessidade, né, eu vou atender, mas geralmente eu vou na casa das pessoas ou as pessoas vão até mim, né. Às vezes elas mandam mensagem, eu faço online também, então tem essa opção, quem tiver essa necessidade, né. O benzimento ele não é cobrado e o benzimento não tem nada a ver com o reiki, tá, gente? Nada a ver. Reiki é uma prática terapêutica, científica e energética. Amentosa, não massagens tem nada a ver. Uma coisa é uma terapia coisa. holística é uma coisa, o benzimento é outra. Benzimento é a prática do bem dizer, é você abençoar alguém, né? Isso qualquer um pode fazer. Mas dentro das curas espiritualistas você precisa de uma preparação para, tá? Porque se você sair, né, acolhendo o meio mundo, você vai pegar cargas que você talvez não consiga lidar depois, né? Então, por isso que não é uma coisa que a gente fique divulgando, né? Eu ensino a prática dentro da fitoenergética, voltado mais para a parte científica de como a pessoa lidar com a energia das plantas e trazer isso num banho de ervas, um exemplo, né? Mas existem as práticas um exemplo que são essas práticas voltadas para religiões, onde você vai num templo ou você vai num terreiro, você tem que tomar um banho de ervas para você entrar, para você limpar a sua energia, né? Então, isso é muito antigo, isso provém dos povos originários, dos indígenas, dos africanos, dos egípcios lá atrás, entendeu? Quando a gente nem pensava em nascer, eles já faziam essas práticas. Os egípcios, eles trabalhavam com ervas, com massagens, os remédios eram todos naturais, os temperos na Índia, né, que hoje a gente tem a Ayurveda também,
que é a medicina que trabalha, que nada mais é do que a fitoterapia indiana, que é o trabalho, né, da Ayurveda, que é trabalhar com os alimentos, os temperos, né, dos povos da Índia. Muito rica em tempero. No Japão, na China, então todos esses lugares, geralmente do Oriente, né, eles trazem ainda, eles mantiveram essas práticas, né. O benzimento, ele é uma prática que vem de uma ancestralidade brasileira. É coisa né, nossa. brasileira e africana também, né, mas aqui nós, né, os nossos avós, que vinham dos rezadores, né? Que nem minha avó que lá benzia, fazia fila de gente lá. Minha avó benzia e meu tio fazia remédio, né? Então meu pai me conta, e ela era parteira. Então 7 dos meus tios, os irmãos do meu pai, foram adotados porque foram de partos sofridos. E às vezes as mães deixavam com a minha avó, outras faleciam no parto, durante o parto. Então antigamente as parteiras, elas tinham esse costume também de acolher essas crianças como se fossem delas. Então eu na minha família tenho 7 pessoas que são os meus tios, 7 da minha avó, 7 foram adotados. Só para deixar bem claro, assim, hoje tem as parteiras que estão ali preparadas, que têm equipamentos para ouvir o coração do bebê, medir a sua pressão, toda equiparada para você ganhar um filho em casa. Ao qualquer sinal de risco, automaticamente você é encaminhada para um hospital, para deixar bem claro isso, que hoje ainda assim nós temos uma única parteira aqui na cidade, Tuli, maravilhosa, entendeu? Que faz um trabalho muito lindo, um parto humanizado, que ela atende as clientes em casa, mas para deixar ciente que qualquer sinal de risco, automático. É tudo com acompanhamento médico, né? Nesse caso, é igual aqui, assim, né? Os trabalhos que nem, né? A parteira, que ela citou, a Tuli, né? Eu não tive a oportunidade ainda de conversar com ela pessoalmente, mas eu já sei do trabalho dela e eu acho incrível porque o nosso trabalho, assim, com as mulheres, que nem ela trabalha com os partos, eu trabalho com o pós-parto e o pré-parto, que é onde a pessoa ela vai ali cuidar do feto, do neném ali, depois ela vai cuidar de si mesma, porque depois que a mãe tem um filho, o que acontece com a mãe? Ela fica lá esquecida, é só uma criança. Já era, acabou você. Né? Você Então, vai ter seu nome, que você vai no lugar, a mãe da Cibele, a mãe do Marcelo, a mãe do Cecília, ninguém lembra do Cíntia. Isso, aí eu faço esse trabalho do pós, né? Porque tem muitas mães que elas ficam com depressão pós-parto. Porque elas perdem. Gente, é muito sofrido. E é muito você engravidar não é muito lindo, mas é muito sofrido. A mulher ela sente dores terríveis, né? Então. E a depressão pós-parto também é muito comum. Depressão pós-parto é muito comum, a ansiedade, a pessoa ela se acha feia, porque a barriga ela dilatou, ela ficou desse tamanho, né? A gente tá ali. Então tem todo esse pós. Dentro do hospital, um parto, gente, é sofrido. É sofrido. Então, os partos humanizados, né? Esse resgate das benzedeiras, parteiras, curandeiras e curandeiros, tá? Os homens também têm essa função, né? É muito importante que a gente resgate, é muito importante que apareçam novas pessoas para que possam aprender com os anciões, né? Então, ninguém nasce sem um propósito. Né? A gente está aqui um para auxiliar o outro. Eu não queria ter esse dom. Eu, Daiane, não gostaria de ter esse dom, porque é muito puxado mesmo. Assim, quando uma pessoa pede para eu benzer, eu fico sempre assim, meu Deus, como essa pessoa chegou até mim? Eu tô aqui falando hoje disso, né? Mas assim, isso não é nem para divulgar esse trabalho com o benzimento, porque para mim isso é uma coisa que chega quem tem que chegar. Né? Isso também está virando moda. Tem modas que são legais de se pegar, né? Que mais pessoas queiram abençoar as outras, né? Mas que saibam que tudo existe um estudo e uma responsabilidade. Que nem eu falo muito para Dona Maria. Dona Maria ela é uma benzedeira de mais de 30 anos aí na caminhada e 2 vezes por semana ela atende 120 pessoas. Ela tem uma capelinha lá nos fundos de São Lourenço, né? E ela atende mais de 120 pessoas. E eu falo para ela, Dona Maria, se eu atendo uma criança benzendo, eu já caio dura no chão, porque é muito pesado,
né? É só, a pessoa, como você sabe que é o bezimento de perna curta, quebrando, tripla virada. Gente, é Deus. Tem Deus. certas coisas que não tem como explicar. Tem coisas que só vivendo. Hoje eu ainda falo assim, que eu tenho a minha parte de conhecimento clínico, né? Porque antes eu não acreditava em nada. Mas eu vejo assim, coisas que eu fico assim, realmente, como que isso tá desse jeito. Eu tendo meu conhecimento em embasamento científico, né? Então trabalhar nos dois polos é muito interessante, porque um veio de um dom ancestral de família, que é a parte do teu dom de ajudar pessoas com o dom da fé, né? Da reza pela pessoa, que nada mais é isso do que benzer alguém é rezar por ela, né? E o dom de ajudar pessoas, curar pessoas com a parte clínica, né? Então, dentro desses tabus que hoje em dia a gente tem, a mensagem aqui é para que a gente resgate essa ancestralidade. Né? O meu trabalho com as ervas, com a medicina, né, das ervas, assim, as terapias. E eficaz. Quando a pessoa ela vê o resultado, que é imediato, muitas das vezes ela fica assim, impressionada. Ela fala, nossa, como você fez isso? Você faz milagre? Como você tirou essa barriga daqui? Você faz milagre? Não é, gente. São práticas, técnicas que são comprovadas tanto nas sessões aqui que a pessoa vê, mas são técnicas antigas. Tanto de tratamento estético, antigamente, quem que inventou os cosméticos lá atrás? Cleópatra. Tomar banho de leite de cabra. Leite de rosa. Para fazer um óleo de rosas, precisava de 1 tonelada. Então vinham embarcações de pétalas de rosas para que ela pudesse fazer os seus óleos ali medicinais. E não tinha tecnologia, não tinha cientista, gente, não tinha hospital, entendeu? Não tinha botox, não tinha nada disso. Química no nosso corpo. O nosso corpo físico, ele não foi preparado para você... Desculpa as pessoas que fazem isso, tá, gente? Não tô aqui para causar nenhum tipo de polêmica, mas o nosso corpo físico, ele não foi programado para que seja colocado coisas artificiais. Corpos estranhos, né? Tanto que ele demora um tempo para reconhecer aquilo como dele. O nosso corpo ele não foi programado para ser ingerido enzimas no nosso corpo sintéticas. Aí aquilo vai causando, que nem eu atendo aqui muitas pessoas que eu tenho que fazer a limpeza, a desintoxicação, porque a pessoa colocou muito botox, ou porque a pessoa colocou muito enzima ali para querer tirar a gordura localizada, entendeu? Ou a pessoa ela tá com algum tipo de que ela fica com um monte de carocinhos, né? Simplificando para vocês, vai criando-se por dentro da nossa pele um monte de carocinho, de coisas estranhas que a gente não sabe. Tem que fazer uma ultrassom daí no caso, né? Para saber se é gordura ou se é química que empedrou aquela gordura, entende? Então aqui a gente faz todo esse processo de desintoxicação corporal, física, energética, né? E se necessário também a pessoa sai daqui benzida, né? Isso é só se necessário. Gente, eu vou encaminhando pro final. Dai, muito, mas muito obrigada por compartilhar não só comigo, mas com toda a Juquitiva que vai estar assistindo a gente através da Juquivoz, por compartilhar a sua vida, a sua intimidade, o seu trabalho, trazer esclarecimento, tirar dúvidas, que eu tenho certeza que você tirou muita dúvida durante essa entrevista, por quebrar tabus também, porque não é fácil ser uma mulher que chega e fala, não, eu vou falar e não tá nem aí com a opinião alheia, se vão te julgar ou não, até porque nós somos julgadas, nós crescemos sendo julgadas o tempo todo. Gratidão, gata. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Eu agradeço a todos vocês. Que Deus abençoe imensamente. Já abençoou, assim, eu agradeço a todos, assim, que vão assistir, né, futuramente. Agradeço a presença e o convite, né, de estar aqui. Para mim é muito honroso, né, poder falar um pouquinho do meu trabalho. Quem precisar é só chegar aqui, entre em contato, Espaço Terapêutico Segredos da Floresta,
né? Se chama Segredos da Floresta justamente por conta disso, para trazer essa energia, né? Porque é da mata que a gente traz esse resgate, né? Dessas curas. E é isso, gente. Estou aqui para o que vocês auxiliarem. Eu agradeço. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Até o próximo.